Taiki enfraqueceu. Não pode ser! E aí então, ele foi derrotado pelo Haruto. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E detalhe, por uma grande diferença de pontos. E o Haryu já percebeu que Taiki está seguindo o mesmo destino que o seu, que pode o levar até uma frustrante derrota em sua última chance de vencer Yusa. Ai, meus amigos, esse capítulo de Blue Box, na minha primeira leitura, foi algo assim preocupante. Porque além da dedicação do Taiki em seus treinos, ele e Chinatsu estão com saudades de ficarem se vendo. E aí, isso pode atrapalhar nos treinos. E pode atrapalhar no objetivo de Taiki. Só que ao mesmo tempo, pode atrapalhar no namoro. Será? ai meu Deus, e agora? Caramba, vamos conversar sobre mais esse capítulo, galera! Chega aí com o Mano Joe e bora para o capítulo 213 de Blue Box, o melhor romance do universo que... Ai, esse capítulo está... muito bom. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Blue Box, o nosso querido melhor romance do universo, como eu sempre gosto de dizer, auto-intitulado por mim mesmo. E que capítulo foi esse? Meu Deus, já quero comentar muito com vocês. Por isso, antes de mais nada, eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e também comprando os mangás de Blue Box pelo link que eu deixo aqui na descrição. Se vocês compram, ajudam o Pai Joe, mais conhecido como Mestre do Romance. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo, porque... Meu Deus do céu, esse capítulo tá muito bom. Seguinte, pessoal, no início de nosso capítulo, nós vemos que o Haruto aderiu a uma nova forma de treinamento, chegando bem cedinho no colégio e treinando os seus músculos, treinando o seu corpo a conselho do Ryodo. Afinal, ele é apenas um segundanista. Isso quer dizer a mesma coisa que nós tínhamos lá no começo de Blue Box com o Taiki, que como um corpo de uma pessoa mais velha pode ser mais forte do que uma pessoa mais nova. Logo, o Haruto precisa também, fortalecer ali os seus músculos para que ele consiga chegar perto do Taiki, que tem um corpo mais formado. Um detalhe legal de tudo isso é que se nós voltarmos lá no comecinho de Blue Box, quem é que diz ali pro Taiki fazer uns treinamentos, agachamentos, esse tipo de coisa? Bom, foi a Hina que disse pra ele, para que ele pudesse conquistar a Chinatsu, ficar mais forte talvez, e ele começa a treinar um pouquinho ali, né? Vocês se lembram disso? Bom, acabei me lembrando. E o Haruto começa a fazer a mesma coisa, graças ao conselho do Ryodo. Então, nós já devemos ver ali uma certa melhora nos seus atributos físicos, o que vai melhorar ainda mais pro Haruto, já que a habilidade ele já tem. Se nós nos lembrarmos lá atrás, os níveis de habilidade do Haryu, do Ryodo, do Haruto, do Yusa, do próprio Taiki, nós vemos que o Taiki ele carece de algumas coisas que o outro pessoal tem. Então, enquanto alguns têm um talento nato pro badminton, nós vemos que o Taiki não tem esse talento. Logo, ele precisa se esforçar, vamos dizer assim, 10 vezes mais do que as outras pessoas. Então, se o Haruto, que já tem a habilidade de melhorar ainda mais o seu porte físico, logicamente ele também vai melhorar muito no badminton. Ainda mais porque ele já tem a habilidade. Então, se liguem só nisso. Porque temos uma capa ali da Chinatsu com um chapeuzinho e tal, como se estivesse indo por um passeio, muito bonitinho e tal. E aí nós começamos com um treino do Taiki ali, ganhando mais uma vez. Só que percebemos que ele tá meio desanimado, tipo... Meu, eu tô vencendo, mas não tô vencendo do jeito que eu queria. Então, a gente já começa a ver que ele já tá reclamando ali, tipo, putz, isso daqui não é suficiente. E por que só isso não é suficiente? Bom, vocês vão entender. O próprio Taiki tá analisando suas próprias jogadas e percebendo que ele tá falhando em muitas coisas. Ou seja, ele parou de melhorar, ele parou de sair do nível, por exemplo, vamos dizer que ele está no nível 70 do badminton, ele foi até o 75 e tipo, putz, não tá ultrapassando mais o 75, ele não cresce mais. É isso exatamente o que está acontecendo com o Taiki agora. E embora o Kudo, junto com o Kyo ali, olhem pro Taiki jogando e tudo mais, o Taiki venceu mais uma partida, o Kudo começa a falar que, pô, o Taiki tem uma namorada e ele joga muito bem badminton e eu também queria ir para os nacionais, mas a diferença entre mim e o Taiki é muito grande, eu tenho muita inveja do Taiki, porque o Taiki consegue fazer as coisas e blá 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 blá. Não é uma inveja ruim, é aquela inveja boa, porque tipo, carrega ali um pouquinho mais o sentido de admiração, mas o ponto de tudo isso é, o Kudo, mesmo invejando o Taiki ainda tem suas próprias preocupações e nós percebemos que essas preocupações
tem sentido quando ele não tá melhorando mais no badminton, tanto que ele começa a reclamar porque mesmo ganhando, o seu desempenho foi pior, ou seja, ele nem conseguiu enxergar o seu adversário, os seus movimentos foram ruins no primeiro set, a sua base estava muito instável e com isso ele não conseguia colocar muita força no seu arremate, ele parou de progredir, então é isso que está desanimando o Taiki, o fato dele não estar mais progredindo, aprendendo, avançando. Ele sente como se estivesse numa camada de baixo, assim, tipo, melhorei até aqui e acabou. E nisso, ele nota que até na recepção, que ele sempre foi muito mal e ele pensou que tinha melhorado um pouco, bom, ele percebeu que ele não melhorou tanto assim, ou pelo menos nessas partidas, ao menos nas últimas, ele não está saindo muito bem. E aí então, ele pede ali pro Kyo, pô, vamos treinar, vamos praticar, e o Kyo fala, olha aí, tá vendo? O Taiki tem suas próprias preocupações. Por quê? Porque, tipo, ele não é perfeito. Você tá tendo inveja do cara, mas, tipo, cara, ele tá tendo suas próprias dificuldades, mostrando que o Taiki ainda continua sendo muito humano. E isso é uma parte que eu acho bem legal. E bom, é aí então que o Taiki vai descansar e nisso alguém aparece ali pra falar, poxa, bom trabalho. Você tava jogando tudo, eu tava vendo, então bom trabalho pelo que você fez e tal. E aí é a Hina. O Taiki diz bom trabalho pra ela também, né? Algo bem normal. Acredito eu que ela tava observando e percebendo que o Taiki tava meio desanimado, então ela de fundo tá percebendo esse tipo de coisa e é a pessoa que talvez vai ajudar o Taiki pra depois também cair do cavalo e ser, vamos dizer assim, humilhada, porque ela levou um não e agora tá correndo atrás da humilhação, aparentemente. Bom, de todo jeito ela vai lá conversar com o Taiki e pergunta como que você tá se sentindo, porque eu acho que ela já percebeu que ele não tá se sentindo muito bem. E nisso ele faz uma longa pausa ali, tipo, tal e tal, tô super bem, mas ele não tá exatamente super bem. Tanto que ela nota e fala assim, poxa, depois dessa pausa longa você fala que tá super bem? Se você falasse de bate-pronto, eu acho que eu acreditaria mais. E aí o Taiki diz assim, é que se eu dissesse que não tá nada muito bem ou que não tá muito bem, fariam as coisas ficarem não muito bem. Então se eu falar que tá super bem, significa que as coisas talvez fiquem melhores ou então eu fique super bem. Ele tá usando ali aquele negócio, mano, é tipo uma lei da atração, tá ligado? Eu vou falar que tá tudo bem, porque aí vai ficar tudo bem, né? Pra não atrair as coisas ruins, digamos assim, de certa forma. Bom, foi uma pergunta estúpida, segundo a própria Hina, mas não importa. Porque o que ela queria dizer pro Taiki vem logo a seguir quando ela diz que aquelas geleias lá de Sembikia estavam muito gostosas e tudo, o Taiki fica feliz com isso. Só que aí ela fala assim, eu guardei os outros potinhos pra tomar depois, né, então eu deixei na geladeira, e eu vou tomar eles antes de eventos importantes, como torneios, campeonatos, ou seja, antes de momentos importantes e tudo, porque comer aquelas geleias ali de Sembikia a animam muito, a deixam muito feliz, muito motivada. O que ela quer dizer com isso, obviamente, você me deu aquele presente, e aquele presente me traz tanta motivação que eu vou tomar antes de um torneio para me sentir ainda mais motivada, para lembrar daquilo e tal, para o Taiki perceber qual a importância da geleia de Sembikia. Não é simplesmente a geleia, mas o que o Taiki deu de presente para ela. Meio que tipo uma cantadinha tipo, olha, note, eu gosto de você. Só que o Taiki não percebeu, é meio tapado. Ainda é meio tapado, meu Deus do céu, como ele não pode perceber isso? Eu quero que o Kyo tenha visto isso, porque eu quero que ele perceba e fale com a Hina. Hina, sai dessa, não corra atrás da humilhação, pelo amor de Deus, minha filha. Não quero ver você caindo aos pedaços aí no chão, no meio da rua, bebendo todas. Bom, de todo jeito, ela percebeu que ele não captou a mensagem, então ela vai utilizar um outro artifício, dizendo, se a Chinatsu te desse um pudim, né, tipo, isso te animaria muito, te deixaria muito feliz e tal, né, tipo, antes de um torneio você comer ele, você se sentiria muito bem e tal. E aí o Taiki fala, é verdade, é uma boa ideia, porque ele não sacou nada. É muito burro, mas não tem problema, filho. Você é muito burro, mas tomara que o Kyo tenha percebido, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Salvem essa menina, pelo amor de Deus, da humilhação. Eu não aguento mais. Bom, aí o Taiki tá voltando pra casa depois do treino, quando a Chinatsu liga pra ele, e aí eles começam a conversar. Eles ficam até parecendo ali colegas de trabalho, porque cada um tá falando, bom trabalho hoje. Bom trabalho hoje, cara, você mandou bem hoje. Bom, aí ela pergunta como que foi o dia dele, se ele terminou o treino, ele tá voltando pra casa, ele diz que terminou e tudo. E nessa conversa entre os dois, ele pergunta o que ela fez, ela disse que fez curry lá pro jantar, acabou de comer e agora tá de bobeira assistindo ali um jogo da NBA. E aí até ela começa a comentar sobre um dos seus jogadores favoritos, porque jogadores de 3 pontos, aqueles que costumam fazer 3 pontos, eles estão em ascensão, estão crescendo e tudo, e um dos jogadores favoritos dela, que deve ser o Stephen Curry lá do basquete, né, que, aliás, também, eu não sou muito fã de basquete, mas eu gosto muito desse cara. Ao menos as jogadas que eu vi eu acho muito legal. Detalhe que, tipo, ela
ele também é bom no controle de bola. Se eu não tô enganado, é o Stephen Curry, o jogador favorito da Chinatsu. Bom, de todo jeito ela tá lá assistindo TV e tal, tá animada, tá puxando ali um certo assunto com o Taiki. O Taiki fala, pô, da próxima vez vamos, né, tipo, assistir juntos pra que eu tenha esses comentários ao vivo. E aí, já deixa ali a Chinatsu tipo, meu Deus, tô com saudade, então será que não poderia vir pra cá, né? Porque assim, sobrou um pouco de Curry, né? Você quer vir aqui amanhã? E aí o Taiki fala, pô, não dá, porque... Ele fica meio assim, tipo, ai, caramba, ela tá me convidando pra casa, mas eu não posso amanhã, porque amanhã eu tenho treino. E aí ele fala que ele tem treino no dia todo. E aí, eu sei lá, eu senti falta que a Chinatsu... É um fim de semana aí, porque a Chinatsu não foi pra faculdade, nada, não teve aula, não tá fazendo nada da faculdade, trabalho, nada. Só tá comendo assim e fazendo as coisas? Ou é porque tá no comecinho e não tem nada pra fazer? Não sei. De todo jeito, a gente já percebe que a Chinatsu, ela tá meio sozinha, digamos assim. Se sentindo sozinha, na verdade. Então, ela tá sentindo saudades ali do Taiki, isso é óbvio. Só que é nesses momentos que a Yumeka já disse pra ela, quando acontecer esse tipo de coisa, me chama, né? A Karen mesmo, me chama pra gente trocar uma ideia quando você se sentir sozinha. Por quê? Porque agora que os dois vão ficar meio que mais separados, ela precisa suprir esse vazio, essa ausência que tem ali do Taiki, até porque eles também não precisam passar o tempo inteiro juntos, não estão casados ainda nem nada, claro que estão muito apaixonados, então por isso a saudade aumenta muito mais, só que precisa agora focar em outras coisas, né, para não ficar com essa cabeça vazia, digamos assim, porque quando a Chinatsu ela fica meio que de bobeira, abre espaço para outra coisa acontecer, que é o quê? Essas saudades aí do Taiki, de tipo querer toda hora, só que isso atrapalharia no treino dele. Então ela não estaria fazendo algo pelo bem dele, como ela disse ali pra Yumeka, né? É um tempo difícil que eles vão passar, que eles não vão passar tanto tempo juntos? É, só que eles podem aproveitar um pouquinho mais com as amizades que eles têm. Tanto que o Haryu, até mesmo nesse capítulo, tá saindo ali com o Nishida. Então acho que esse é um ponto importante pra gente notar aqui, como eles podem driblar essa saudade, digamos assim, né? Porque aí ela convida ele diz que tem treino, e aí ele fala, pô, mas e depois de amanhã? Só que aí a Chinatsu tem compromisso para aquele dia, ela diz que sente a falta dele, ele diz que sente a falta dela também, né? Muito bonito entre os dois, só que mesmo que eles se lembrem um do outro a partir de presentes ou coisas que eles... como as memórias, lembranças e tal, a Chinatsu fala que quando ela se sente sozinha, ela se lembra do Taiki na outra parte da quadra, na rede ao lado, né? Tipo, a rede que divide ali os dois, ela se lembra disso, o Taiki usa aquele presentinho dela, aquele servo, para se lembrar da Chinatsu, né? Só que embora tenha tudo isso, o Taiki ainda tem que treinar. Porque depois de ver todo o esforço da Chinatsu, ele sente que ele não tem que perder mais para ninguém, que ele tem que vencer dessa vez. É a última chance que ele tem. Ele também tem um objetivo pessoal próprio. Por isso que ele diz assim, ó, mesmo que a gente não consiga se ver algumas vezes e tudo mais, né, sempre, e a gente sinta saudades e tal, eu ainda preciso praticar muito nos meus treinos. Ele diz isso pra Chinatsu. Só que Chinatsu parece perceber que ele tá incomodado com alguma coisa. Talvez até seria bom que eles conversassem sobre isso. Não só o Taiki talvez conversando com o Haryu, que provavelmente deve acontecer, como ele também conversando com a Chinatsu. Ou então, ele contando pro Haryu, Haryu contando pra Chinatsu, a Chinatsu fazendo aquele meio campo entre o Yozaki pro Yozaki, quem sabe, treinar o Taiki. Já pensaram nessa possibilidade? Acho que pode ser que possa acontecer. Bom, de todo jeito, foi por ver a Chinatsu jogar, o jeito que ela jogava e tudo, ela se esforçar pra caramba, foi o que fez ele perceber que ele teria que derrotar o seu próprio senpai que ele tanto admirava, que era o Haryu. E por isso ele não pode perder mais pra ninguém. Afinal, essa é a sua última chance de vencer o Yusa. Lembrando que ele só venceu uma vez e foi num treino, né, um amistoso, e depois ele nunca mais venceu, é só derrota, só derrota. Então dessa vez ele precisa se dedicar ainda mais. Então até a Chinatsu parece ter percebido, por isso que ela fala assim, se hidrata bem, se cuida. Seria como se fosse um se cuida ali o que ela tá falando pro Taiki, né? E aí ele chega em casa e tudo, cada um dá boa noite um pro outro, durma bem, papapá, e aí o Taiki chega em casa, quer até comer um curry, mas vai comer sopa de porco. Ficou sem o curry, se quisesse o curry teria que ir no outro dia lá ver a Chinatsu, ou então, quem sabe aí de noite, né? Mas isso não vai rolar. Bom, a Chinatsu parece ter percebido algo, eu acho que eles poderiam tentar conversar quando ele estiver se sentindo incomodado com algo sobre si mesmo, para que ela dê ali uma palavra de motivação. É bom, né? É bom.
Bom, de todo jeito, nós vemos ali o Ryu se encontrando com o Nishida, os dois foram comer um negócio pra conversar, trocar uma ideia, saber como estão as coisas e tal, e o Nishida, ele esteve em contato com o Kyo, e aí ele fala assim, pô, eu tô em contato com o Kyo e tal, ele falou qualquer dia, vamos encontrar aí todo mundo do time e tal, legal que tá mantendo contato com o Kyo, né, uma pessoa que a gente, sei lá, eu não esperava muito, esperava que ele falasse outra pessoa, mas... legal que o Kyo tá mantendo essa amizade entre todos eles. Bom, aí o Ryu fala, é claro, só que ele fez uma pausa ali e fez é claro, meio desanimado para eles se encontrarem. E aí a gente vai descobrir o motivo. Porque nesse dia o Taiki tá em treino e aí ele vai enfrentar o Haruto. Só que dessa vez, olha só o que vai acontecer. Porque quando o Nishida pergunta pro Ryu, pô, por que você pareceu meio desanimado nesse sim, é claro e tal. E aí o Ryu fala, pô, é porque a última vez que eu vi o Taiki, ele se parecia muito comigo mesmo no ano passado. Ou seja, era um cara que estava prestes a perder. Com todo o fardo, a obrigação, a sua última chance ali de vencer o Yusa, e mais a pressão daqueles que vêm de baixo, querendo ascender, ele está sentindo que o mesmo caminho que ele trilhou, o Taiki está trilhando. E é realmente isso que está acontecendo. Porque o Taiki vai lá e perde pro Haruto. E detalhe, que cena incrível que a autora fez do Taiki, assim, tipo, meio que de ladinho, assim, levando o saque ali do Haruto. O Haruto ganhando de 2-0 por uma grande diferença dentro desses 2 sets. Ou seja, o Taiki não viu o jogo, não viu a cor da bola, quer dizer, da peteca. E ali o Haruto, quando derrota ele, ainda não se sente motivado. Tipo, o Haruto viu que era apenas mais uma partida. Então, o olhar obstinado, o olhar de uma pessoa que tá querendo vencer mais vezes do Taiki, continua ali. E talvez o Taiki comece a perder várias partidas pro Haruto daqui em diante. Essa é uma grande possibilidade. E até o pessoal pensa ali, pô, meu, o Taiki não tá saindo bem, será que ele não tá se sentindo muito bem e tudo, por isso que ele perdeu? Acho que foi golpe de sorte do Haruto, porque ele sempre vencia o Haruto. A Hina percebe ali de fundo que alguma coisa tá mudando ali, e o Taiki parece ter sentido bem esse impacto da derrota, porque até então tava vindo com vitória. Ele sentia que ele precisava melhorar, mas estava vindo com vitória. Só que agora, quando não vem mais com a vitória, alguma coisa precisa mudar. E é daí então que ele vai ter que melhorar muito mais. Então, não é que ele enfraqueceu, mas ele ficou no mesmo nível. Enquanto os outros que vêm de baixo estão melhorando, ele não está melhorando, ele está permanecendo o mesmo. Por isso ele precisa de uma nova carga de treinamento, ou então um novo estilo de treinamento, ou aprender coisas novas para o badminton, treinar coisas novas ali que ele precisa. E enfrentar pessoas como o Haruto podem fazer também ele crescer e melhorar, porque a partir do momento que a pessoa te ultrapassa, você tem que ter a motivação suficiente para perceber, antes eu estava por cima dessa pessoa, ela me ultrapassou, só que agora eu preciso ultrapassar ela novamente. Então, lidar com o Haruto como se ele fosse também um rival, assim como o Yusa. E também aproveitar porque o Yusa, ele não costuma jogar com o Taiki, beleza, mas ele é um cara muito habilidoso. E o Haruto também é muito habilidoso. E o Haruto quer vencer o seu irmão. Então, cara, ele vai ter que melhorar alguns pontos ali. Novos saques, novos jeitos de treinar e tal, trabalho de pés, o que seja. E isso também pode acarretar problemas pro namoro. Não problemas exatamente, mas aquele problema de tipo, a distância entre os dois, não vão poder se ver, não vão poder se encontrar, vão se sentir meio afastados um do outro. Não que o vizinho vai aparecer e vai roubar o lugar do Taiki nem nada, mas essa distância entre os dois pode deixar os dois desanimados na sua vida pessoal. E isso pode acarretar no quê? Opa, o Taiki estava bem até então no namoro. Pode acarretar numa briga, pode acarretar num problema entre os dois ali. Tipo, pô, nossos horários não estão batendo, tô triste com isso, será que nosso namoro esfriou? Sabe, coisas assim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu achei esse capítulo muito interessante por conta de tudo isso que eu comentei aqui com vocês. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo, beleza? E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer entre esses dois aí, porque, olha, namoro, conciliar tudo junto, tem muita coisa pra lidar. Não acho que o Taiki tá sobrecarregado, aparentemente ainda não. Mas é só o estado de tipo, ele estagnou, ele parou de melhorar. É como se você atingisse o seu ápice e não passasse disso. E aí, então aparece alguém que te supera e você fica meio desanimado. Mas o Taiki, ele é diferente do Ryu, desculpa. Então, as coisas vão ser diferentes. E eu acho que o Ryu pode até dar um conselho pro Taiki falando, você tá seguindo o mesmo caminho que eu segui ano passado. Não faça isso. Faça diferente. Agora, o que é diferente? Não sei. Mas eu quero ver, né? Vai saber. Vai que o Ryu
faz contato com o Yozaki, porque o Yozaki é vizinho da Chinatsu, e aí o Haryu chama o Yozaki pra treinar, e aí o Yozaki treina o Taiki um pouquinho. Seria uma boa, ele é mais velho, mais experiente, talvez seja melhor do que o Ryodo, então acho que dá pra ajudar de uma certa forma. Então, agora o Mano Joe aqui tá vazando, vou te aguardar no próximo vídeo. Fui, tô indo nessa, valeu!